Shalom, bem-vindos a Maoz Israel. No programa de hoje, vamos falar sobre como você pode apoiar Israel. Vamos te dar algumas dicas práticas e sugestões sobre como apoiar Israel e muito mais. Fique ligado! No programa de hoje, falaremos sobre como apoiar Israel. Antes de entrarmos em algumas formas práticas de como você pode apoiar Israel hoje, precisamos discutir o plano de Deus para usar os gentios para ajudar o povo judeu. Ser gentil pode parecer pouco atraente quando olhamos para as Escrituras fora de contexto. A Bíblia adverte os judeus a não orarem como os gentios, Mateus 6:7, e a não agirem como os gentios, Mateus 5:47. No entanto, desde os primeiros dias da raça hebraica, muitos gentios foram estrategicamente colocados pelo Senhor e foram a diferença entre a vida e a morte para alguns de nossos heróis bíblicos mais venerados e, de fato, para toda a comunidade judaica em geral. Se não fosse pelas decisões desses indivíduos, muitas vezes em questão de segundos para proteger a vida de um israelita, a história de Israel poderia ter sido bem diferente. Na antiguidade, havia pessoas conhecidas como gentios tementes a Deus. Nos tempos modernos, referimos-nos a eles como gentios justos. Esses foram os indivíduos que usaram sua condição de não-judeus para salvar a vida de muitos judeus da ameaça nazista. E embora a Segunda Guerra Mundial seja mais conhecida por sua tragédia, esses gentios fizeram um grande bem. Existem museus inteiros dedicados às ações heróicas e inspiradoras dos gentios justos que salvaram o povo judeu ao longo da história. Na verdade, muitos gentios foram escolhidos para ajudar o povo escolhido de Israel. Quando consideramos a história dos gentios que ajudaram os filhos de Israel, às vezes parece que eles tropeçaram em seu destino, e outras vezes que estavam completamente conscientes do que estavam fazendo. Seus atos de bondade muitas vezes representaram um ponto de virada significativo, também por suas próprias vidas, já que o Senhor os levou a um destino poderoso. Quando os filhos de Israel clamaram a Deus no Egito por um libertador, Deus lhes enviou Moisés. Mas Moisés não poderia ter alcançado seu destino se não fosse pelas parteiras egípcias que o salvaram ao nascer. Depois, havia a filha do faraó, que usou sua posição no palácio para resgatá-lo da sentença de morte que seu pai havia decretado para os bebês hebreus. E mesmo quando Moisés já era adulto, sua insensatez o tiraria do Egito e o levaria para os cuidados de uma amorosa família gentia africana em Midian. Se tirarmos qualquer um desses elementos importantes, o plano de Deus teria sido muito diferente na forma como ele libertou os filhos de Israel da escravidão no Egito. As respostas desses gentios, desses homens e mulheres justos, foram cruciais para o plano de Deus de levantar Moisés, o libertador. Quando Deus finalmente resgatou os filhos de Israel do Egito, ele lhes prometeu uma terra que manava leite e mel. No entanto, essa terra estava cheia de pessoas idólatras, cruéis e perversas. Os filhos de Israel receberam a instrução de destruir tudo, começando pela cidade de Jericó. E então surge Raabe, a prostituta, uma mulher ímpia que teve uma oportunidade única na vida de ficar ao lado do povo de Yahvé, o Deus de Israel. E ela estava lá para proteger os espiões israelitas do rei de Jericó. E, ao mesmo tempo, salvou sua própria vida e a de sua família. E não só isso, sua vida mudaria para sempre, tomando uma nova direção. Ela seria conhecida como uma heroína. Séculos depois, ela se tornaria bisavó do rei Davi, e Raabe seria imortalizada na lista dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Mais importante ainda, ela entrou na genealogia de Yeshua, o Messias. Agora, ao olharmos para o nascimento de Yeshua, os crentes judeus deveriam agradecer a Deus pelos gentios que salvaram aquele que salvaria o mundo. Os gentios salvaram o Messias judeu.
Quão diferente seria a história de Yeshua se os sábios que vieram após o seu nascimento tivessem revelado sua localização ao ciumento rei Herodes? Há momentos-chave na história judaica em que o plano de Deus exige o ouvido atento de um gentil. Às vezes é um servo como Hegai, que por alguma razão deu a Esther os melhores recursos que podia oferecer, além de conselhos sobre como agradar ao rei, como vemos em Esther capítulo 2. Às vezes é alguém em uma posição de poder, como Ciro, o rei da Pérsia. Ele ouviu a voz do Senhor, que o instruiu a permitir que o povo de Israel retornasse à sua terra após anos de exílio. Para reconstruir o templo, como vemos em 2 Crônicas 36. Às vezes, cumprir a agenda de Deus requer mais do que uma pessoa ou uma entidade. Há cerca de 100 anos, o Império Britânico ouviu a voz do Senhor e declarou na Declaração de Balfour que os judeus deveriam retornar à sua pátria. A medida gerou uma reação incrível, e durante anos as visões permaneceram na mesa. Quando nenhuma ação foi tomada, foi necessário um homem com mais poder, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, para pegar a tocha e pressionar a ONU a votar pelo reconhecimento de uma nação judaica independente. Ironia do destino, foi preciso um verdadeiro homem para que isso acontecesse. Desde os servos mais humildes das comunidades até os governantes mais poderosos das nações, os gentios ao redor do mundo desempenharam seu papel em cumprir o plano de Deus para o povo judeu. Eles aprenderam a apoiar Israel e a servir a partir de qualquer posição que ocupavam. Na verdade, se não fossem as nações gentias, não haveria razão para Deus escolher Israel. Israel não foi escolhido para ser o favorito de Deus, mas para ser o representante de Deus, como lemos em Êxodo 19, 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus sempre contou com os gentios para fazerem parte de seu plano para Israel. Seu plano não mudou. Pensar o contrário é declarar que Deus falhou. E Deus ainda conta com seus gentios redimidos para participarem de seu plano, para fazerem sua glória brilhar por meio do povo judeu. Reconhecer que Deus é capaz de usar um grupo pequeno, insignificante e muitas vezes vergonhosamente despreparado de pessoas para mostrar sua grandeza, apenas solidifica que o sucesso de Israel é uma prova de que isso se deve a ele. Estamos nessa jornada juntos, judeus e gentios, como em um casamento. Cada um de nós tem seus papéis distintos, mas nos complementamos de várias maneiras. Então, a todos vocês, gentios, cujos antepassados ajudaram a salvar meu povo de uma forma ou de outra, que herança incrível vocês têm. E a todos vocês que aceitaram pessoalmente o chamado de ajudar Israel a se tornar um louvor entre as nações neste dia, especialmente nesta temporada extremamente difícil para Israel, gostaria de agradecer. E também gostaria de falar sobre algumas maneiras específicas de como vocês podem apoiar Israel neste momento. Hoje, mais do que nunca, Israel precisa de vocês, com outra ameaça massiva de holocausto, com planos comprometidos do Irã de desenvolver armas nucleares e usá-las imediatamente contra Israel. Como vimos recentemente, o Hamas massacrou centenas de pessoas e infligiu dor e sofrimento a incontáveis israelenses. E enquanto gravamos agora, há ataques intermináveis de mísseis vindos de Gaza. E ataques ainda maiores do Hezbollah e em nossa fronteira norte com o Líbano e a Síria. Sim, durante todas essas situações, Israel precisa de vocês agora mais do que nunca. Israel precisa de suas orações pela proteção e para que vocês levantem suas vozes por Israel. Mas, mais do que proteção militar e apoio político, Israel precisa voltar ao seu destino como o povo da presença de Deus. Quando Israel reaprender a arte de representar Deus corretamente na terra, um canal de bênção se abrirá e liberará o poder de Deus na terra em um grau que nunca imaginamos ser possível. E é por isso que Israel precisa de vocês, porque Israel precisa de Deus. E é curioso como, na Bíblia, quando Israel se voltava para o Senhor, seus inimigos simplesmente desapareciam. E, finalmente, quando Israel conhecer seu Deus, também conhecerá o clamor desesperado de um verdadeiro crente pelo retorno do Rei. Como lemos em Mateus 23, eles clamarão para que Yeshua
venha. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Este é um clamor que Yeshua prometeu atender, uma vez que venha do seu povo, de sua própria terra. Agora, aqui estão 5 dicas práticas que podem te ajudar a apoiar Israel. Você pode orar, doar, educar, servir e proclamar. Fácil de lembrar. Número 1. Orar. Você pode orar, orações curtas ou longas, mas faça isso com frequência. Oh, que Deus ajude Israel! Veja, isso já é suficiente. O que vier ao seu coração e mente, apenas ore. Deixe isso se tornar parte do seu cotidiano. Aqui estão algumas ideias de oração. Quando você abrir os olhos pela manhã, peça a Deus que desperte e salve seu povo, Israel. Enquanto estiver no trânsito, peça a Deus que Israel o conheça novamente. E quando for comer, ore, Deus, obrigado por esta comida, e que Israel se alimente do pão da vida, Yeshua. E quando anoitecer, você pode orar, Senhor, remova a cegueira de Israel, para que eles possam fazer brilhar sua luz para o mundo. Se você quer orar por um avivamento mundial, ore pelo avivamento de Israel. As Escrituras nos prometem que a aceitação de Yeshua por Israel trará vida aos mortos, tanto espiritual quanto fisicamente, como vemos em Romanos 11:15. Número 2. Doar. Você pode doar para fontes que promovam a reunificação de Israel com Yeshua. Pode-se doar roupas aos pobres, mas se não lhes der a armadura de Deus, eles estão espiritualmente desnudos. Você pode doar comida para os sem-teto, mas se não os alimentar com o pão da vida, eles ainda morrerão espiritualmente. Da mesma forma, você pode doar fundos para apoiar a política de Israel. Mas se não apresentar a eles a justiça de todas as coisas, eles nunca experimentarão a justiça em sua terra, Israel. E certamente ficamos emocionados sempre que os cristãos apoiam Israel de qualquer maneira. Mas as Escrituras deixam claro em Romanos 15:27. Vamos ler. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Esta referência em Romanos fala especificamente dos judeus crentes. Paulo estava levantando uma oferta para os judeus crentes em Jerusalém, não apenas para os judeus em geral. Por que bênçãos espirituais você herdou dos judeus que amaldiçoam o nome que você adora? Paulo também ora para que ele e os crentes israelenses sejam protegidos dos descrentes, e para que as doações que vieram dos cristãos cheguem aos judeus crentes em Israel. Número 3. Educar. Eduque-se e, em seguida, ajude a educar os outros. Há muita ignorância sobre Israel hoje nas igrejas. O povo escolhido de Deus está perecendo por falta de entendimento da igreja. O famoso versículo de Gênesis 12:3 poderia ser expresso mais especificamente. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Neutralidade, na verdade, não é uma opção nesse versículo. Simplesmente ignorar Israel ou não torná-lo uma prioridade pode levar uma nação à destruição. Historicamente, nações e impérios inteiros foram destruídos quando não trataram Israel corretamente. Lembra-se dos amorreus, que foram julgados por não permitirem que os israelitas passassem por sua terra ao saírem do Egito? E o que aconteceu com os antigos inimigos de Israel, onde seus descendentes e os nazistas também não tiveram um fim muito bom, certo? Mas Deus é um Deus paciente. Ele suportou Israel por milhares de anos, não é? E ele preferiria ver as pessoas iluminadas do que julgadas. Portanto, uma vez que você estiver equipado com boas informações e a verdade sobre Israel, espalhe a palavra e eduque outros. E se você realmente não sabe por onde começar, saiba que você não está sozinho. Se você está assistindo a este vídeo, saiba que já produzimos muitos vídeos durante nossa série Israel em Guerra, bem como dezenas de ensinos, podcasts, incluindo mais de 50 anos de recursos do nosso ministério, Maoz Israel. Tudo feito aqui em Israel para te ajudar a entender o que está acontecendo na Terra. Queremos que você conheça a verdade sobre o que está acontecendo durante a invasão de Israel no Sábado Negro, em 7 de outubro, as razões por trás do ataque, os detalhes dos ataques e os resultados do que Israel está enfrentando, e o que o Senhor está fazendo agora na terra de Israel e muito mais.
Você pode aprender o que a Bíblia diz sobre Israel e por que você deve apoiar Israel biblicamente. Você sabia que há mais de 100 versículos na Bíblia sobre como Deus ama Israel? Então, tire um minuto para se educar, assista a vídeos, mantenha-se conectado ao Uma Ousa Israel. Queremos ser um recurso para te ajudar a se educar e, em seguida, educar outras pessoas. Agora, número 4. Proclamar. Levante sua voz em público. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não seja reservado ou receoso, mas seja ousado e confiante, sabendo que você está do lado certo da história. Este não é o momento de ser tímido ou de se preocupar com a reação das pessoas ou o que elas pensarão de você. Quando vemos manifestações públicas, comícios, marchas e todos os tipos de eventos organizados que mostram o amor dos cristãos por Israel, algo se acende no coração de um israelense e ele quer se aproximar daqueles que o amam. E embora possam ter uma fé diferente, isso pode provocá-los a se aproximarem de quem os cristãos amam. E durante esse tempo, enquanto ainda temos a liberdade de nos expressar, enquanto ainda temos uma voz que não pode ser silenciada, devemos nos organizar, precisamos reunir as pessoas. Esta é uma grande maneira de os cristãos defenderem Israel nesse tempo. Nos últimos meses vimos, mesmo nos lugares mais antissemitas do mundo, demonstrações públicas de apoio a Israel, como na Irlanda e no Reino Unido, locais que são cada vez mais anti-Israel. E isso tem um grande impacto que leva à mudança. E os resultados vão além das áreas locais onde esses eventos ocorrem. Nosso ministério, Uma Ousa Israel, tem filiais em 8 países fora de Israel. Os membros da nossa equipe global têm sido corajosos ao levantar suas vozes em espaços públicos, em marchas, comícios e escrevendo notícias, artigos e muito mais. Eu, pessoalmente, participei de uma marcha pela vida no estado de São Paulo, Brasil, que também foi uma grande manifestação pró-Israel. Fiquei agradavelmente surpreso ao ver as multidões de brasileiros que apoiavam Israel. E, enquanto eu liderava a multidão em oração, foi uma demonstração poderosa de paixão e amor pelo povo judeu. Então, outra coisa que você pode fazer para proclamar, proclame online. Faça-se ouvir nas redes sociais. Use as plataformas de mídias sociais para promover comícios e manifestações públicas. Crie eventos no Facebook e compartilhe detalhes no Instagram e no X. E use hashtags como Estou com Israel ou Pró-Israel ou Libertem os Reféns para alcançar um público maior. Certifique-se de que seus perfis sejam públicos. Incentive outros a compartilhar os eventos e se unir à causa. E bem, se você enfrentar perseguição, não se preocupe, Yeshua foi perseguido durante toda a sua vida e aqueles que fazem o que é certo muitas vezes também são. Mas faça o que puder, e isso fará a diferença. Não seja tímido, não seja reservado. Fale. Agora é o momento. Mantenha-se conectado de todas as formas possíveis. Eu apoio Israel e não me envergonho disso. Não tenha vergonha, faça o que é certo. Muitas pessoas apoiam os palestinos hoje por causa do impacto das redes sociais. Elas nem sabem o que está acontecendo e, no entanto, são pró-palestinas. Simplesmente porque viram algo nas redes sociais. E da mesma forma, se você postar sobre ser pró-Israel e alguém que é facilmente influenciável vir isso, você pode transformar essa pessoa em alguém pró-Israel. Certifique-se de respaldar isso com fatos como fontes, escrituras e informações de sites como maosaisraelbrasil.org. De muitas maneiras, é mais provável que as pessoas sejam pró-Israel porque as redes sociais têm sua influência. Portanto, use Uma Ousa Israel como um recurso. Queremos te ajudar a espalhar a palavra. E enquanto estamos aqui em Israel, lutando pelo coração e a alma do povo judeu, a informação na sua tela mostrará como você pode ajudar. Quero que considere nos apoiar aqui no Ministério Uma Ousa Israel na terra de Israel. Faça uma doação financeira e se associe a nós para ter um impacto aqui mesmo na terra. Enquanto estendemos a mão nessa dura temporada de guerra para trazer conforto e ajuda. Vocês podem ser uma luz e uma esperança para o povo aqui em Israel. Você pode dizer com coragem: eu apoio Israel porque Israel precisa de mim.
E junte-se a nós na próxima vez do Maoza Israel, direto de Jerusalém, Israel. Sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.